Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Esta é a terceira aula do estudo sobre mediunidade. Aqui vamos abordar conceitos, fatos e informações mediúnicas de forma clara e didática, com a finalidade de proporcionar o conhecimento necessário sobre a doutrina e também o autoconhecimento, te capacitando a se compreender mais e a conquistar uma visão mais ampla sobre vertentes do espiritismo, independente da religião ao qual você venha praticar, ou se é apenas um entusiasta do tema. Todo o estudo aqui apresentado tem como base o acervo de obras da doutrina espírita, com o compromisso de expor informações sérias da literatura. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal para nos incentivar a estar sempre contribuindo com informações valiosas e compartilhando momentos importantes de cura interior. Curta esse vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas, ajudando na evolução coletiva das concepções e do conhecimento. Bons estudos! Mediunidade e corpo físico. A base física da mediunidade. A base da mediunidade está na organização física do corpo que habitamos. Conforme ela for, nosso perispírito se libera com mais facilidade, adquirindo, assim, as percepções e faculdades espirituais que geralmente o corpo material embota. Dispomos ou não dessas condições devido a merecimentos ou necessidades espirituais, e somos ou não médiuns conforme as nossas condições físicas atuais, sem que isso implique, só por si em qualidade espiritual. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Não, a faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo, é independente do moral, não ocorre mesmo com o seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Mediunidade é uma faculdade psíquica, independe do moral. Depende de uma predisposição orgânica. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso que será bom ou mau, conforme as qualidades morais do médium. Mediunidade e doença. Mediunidade não é doença nem leva a perturbação, pois é uma faculdade natural. Se a pessoa se perturba ante as manifestações mediúnicas, é por falta de equilíbrio emocional, pelo desconhecimento do que seja mediunidade ou porque está sob a ação de espíritos maus. Porque a quem não saiba se equilibrar no uso da mediunidade e por isso apresenta distúrbios, foi levantada a hipótese de ser a mediunidade um estado patológico, ou seja, de doença do médium. Para esclarecimento do assunto, Allan Kardec indagou: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? E os espíritos responderam: em anômalo, às vezes, porém, não patológico. Há médiuns de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Mediunidade e loucura. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não existe em germen, porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Se o princípio predisponente da loucura existir, é fácil reconhecê-lo pelas condições psíquicas e mentais da pessoa. Em outros casos, porém, rotulado como doença mental, segundo os cânones científicos, o que há é simples perturbação espiritual que, tratada convenientemente, cede por completo. Em outros casos, a mediunidade não teve os cuidados necessários e gerou obsessões e possessões de curto, médio ou longo curso, que somente uma assistência espiritual adequada e paciente poderá resolver. Mediunidade e fadiga. Por estar na dependência do físico, a mediunidade causará fadiga, quando seu uso não for controlado e o dispêndio de energia não for devidamente compensado. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos, ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. A fadiga, no caso, será do corpo, o espírito até se fortalecerá, conforme a natureza dos espíritos manifestantes e o trabalho que for efetuado mediunicamente.
Quando não convém exercitar a mediunidade. Constituindo o transe mediúnico um estado de crise, o exercício da mediunidade deve ser evitado nas pessoas que não podem sofrer sobreexcitação, tais como as que apresentem tendências excêntricas ou fraqueza mental, as de organismo débil por natureza ou debilitado por doença grave ou outras causas, as gestantes. A circunstância de verifica-se tão acentuada imantação entre espírito e médium, nas comunicações dessa natureza, aliada ao fato de o medianeiro refletir, em virtude da íntima e profunda associação das duas mentes, os pesares, rancores, aflições, ódios e demais sentimentos do comunicante com dolorosa repercussão no organismo físico, induz-nos a opinar pelas seguintes abstenções de senhoras médiuns nas tarefas de desobsessão, a partir do 3 graus mês de gestação. A abstenção na referida linha objetiva, inclusive, preservar o reencarnante das vibrações pesadas do comunicante, atendendo a que, estando a mente do filhinho intimamente associada à da futura mãe, naturalmente se associará também, à do espírito, já ligada à do médium. Pode o exercício de a mediunidade ter, de si mesmo, inconveniente, do ponto de vista higiênico, abstração, feita de abuso? Há casos em que é prudente, necessárias mesmo a abstenção, ou, pelo menos, o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium sente, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Mediunidade em crianças. A mediunidade pode se manifestar na pessoa desde a fase da infância. Mas não é aconselhável o exercício da mediunidade em crianças porque o organismo, débil em formação, pode sofrer grandes abalos. A imaginação está em grande atividade e pode sofrer sobreexcitação. Não tem discernimento suficiente para lidar com os espíritos nem valorizar sua faculdade e empregá-la com a gravidade necessária. Às vezes, as manifestações mediúnicas que a criança apresenta são por causa das perturbações no ambiente do lar. Neste caso, o recomendável é atendê-la com passes, para eliminar as manifestações, e se orientar o comportamento dos familiares adultos, para que as tensões espirituais não mais se reflitam na criança. Se a manifestação mediúnica na criança for espontânea e equilibrada, aceitar com naturalidade os fenômenos, mas sem estimulá-los nem querer colocar a criança em verdadeiro trabalho mediúnico. Convém, entretanto, encaminhá-la para a evangelização e conhecimento doutrinário adequado à sua idade, a fim de que, no futuro, esteja preparada para entender sua faculdade e empregá-la bem. Cuidados do médium com o seu físico. Sabendo que a sua mediunidade tem raízes na organização física, o médium deverá cuidar do seu corpo, de sua saúde, evitando vícios como álcool, fumo, drogas, jogos, sexo descontrolado, irritações, sobrecarga na alimentação, excesso desnecessário de atividades especialmente nos dias de tarefas mediúnicas e tudo mais que prejudique seu equilíbrio físico e psíquico. Chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Esperamos que essa dose de conhecimento possa contribuir para seu entendimento pessoal e evolução moral e espiritual como médium e também como pessoa. Nosso próximo estudo falaremos sobre desenvolvimento mediúnico, abordando pontos interessantes da história bíblica oferecendo a oportunidade de aumentar ainda mais os entendimentos sobre a mediunidade, independente da religião ao qual você pratica.